Fala, galerinha, começando mais uma aula de geografia. Muito bom estar com vocês aqui mais um dia. Um grande abraço para cada aluno. Um grande abraço, né, professor Jorge, também, né, para os nossos professores presenciais da equipe de geografia. Professor Jorge? Rogério, a gente sempre manda um abraço, né? Porque essa educação não é só feita com a gente aqui, né? Com certeza. Para chegar à educação lá com os jovens, lá no campo, nós precisamos desse professor que ele é polivalente. Muito bem. Ele é geografia, ele é química, matemática, biologia. Ele é o cara, meu amigo. É o professor presencial. Se vira nos 30, Se né? vira nos 30. Isso e aí. tem o nosso consideração, nosso carinho, nosso respeito, né, Rogério? Muito bem. Não é isso? Com certeza. E, obviamente, o ator principal disso tudo é o nosso querido aluno. Trabalhamos Exatamente. toda a SEDUC trabalha, né? Mediação tecnológica, tudo trabalha para você ter um ensino de qualidade aí onde você está. Exato. É isso, Rogério? Com certeza, professor. E hoje, galerinha, a gente vai continuar falando sobre a temática urbanização na nossa aula, entender os problemas, até porque na aula passada a gente falou muito sobre a questão dos processos de urbanização que aconteceram, né, professor Jorge, de diferentes momentos nos países desenvolvidos, nos países emergentes, e tem países ainda na atualidade que nem passaram por esse processo de industrialização e urbanização. Beleza? Então a gente vai entender que esse processo de urbanização acelerado em boa parte do mundo desenvolvido acabou desencadeando vários problemas, questões ambientais, questões sociais. Beleza? Então é uma introdução para poder contextualizar você na temática da nossa aula. Vamos lá, de olho na tela. Já começou a nossa aula, é a aula 21.1. Vamos falar sobre problemas urbanos. Alguns conceitos importantes que o Enem sempre está cobrando aí, como a macrocefalia urbana. Olha aí, queridos alunos, professor falando o assunto top de Enem para vocês. Exato. Hein? Mobilidade urbana. Outro conceito, gentrificação e também a questão da poluição urbana, professor Jorge. Rogério, são 4 temas ali interessantes: macrocefalia urbana, mobilidade urbana, gentrificação e poluição urbana. Eu, assim, arrisco a dizer que tem 2 temas aí, pelo menos, 2 temas que os nossos queridos alunos vão entrar em contato agora, Rogério. Vão entrar em contato agora. Né? Eu arrisco a falar isso. Gentrificação e macrocefalia urbana. Exatamente. Porque ele vem, às vezes, do ensino fundamental e não viu. Exato. Não é isso? Isso é assunto mesmo do ensino médio. Ensino médio. Termo inédito para eles, né? Isso. E, galera, guardem essas informações no coração, que isso vai estar na prova. Beleza? Agora, ele já está mais familiarizado com a questão da poluição urbana, não é isso? Está mais familiarizado com a questão da mobilidade urbana nas cidades, não é Muito isso? bem. Mas gentrificação e macrocefalia, isso sim, vocês vão ter que bater em cima, anotar, fazer anotações, riscar o caderno, mas não pode esquecer esses conceitos. Exatamente. Vamos lá então para a nossa aula. Então, olha só, segunda onda, a gente começa a nossa aula com informação estatística. 55% da população mundial, olha só, 2023, né? Vive aonde? Nas áreas urbanas. E a expectativa é que essa proporção aumente até 2050 para 70% a taxa da urbanização mundial. Professor Jorge, a gente olha aí 55%. Então, o que representa? Que em pleno século XXI, 2023, nós temos ainda muitas pessoas, muitos países ainda que têm uma grande concentração populacional nas áreas rurais, não é isso? Apenas 55% da população vive nas áreas urbanas. Então a gente tem muita gente vivendo ainda no campo. Perfeito. Vamos lá. E as cidades contemporâneas? Abrigam um intenso fluxo de pessoas e de serviços e, consequentemente, problemas associados a tais fatores.
Os centros urbanos não conseguem atender ampla e satisfatoriamente todos os cidadãos. Apesar desse grande fluxo em serviços, a gente vai ter o quê? Esses problemas aí de as cidades não conseguir atender todos da mesma maneira, né, professor? Olha só, quando a gente fala aí cidades contemporâneas abrigam um intenso fluxo de pessoas e serviços, olha só, um fluxo. Rogério, etimologicamente, quando falamos de fluxo, é algo que está indo, está vindo. Exatamente. É isso? Muito bem. E de uma forma constante, né? No caso das grandes cidades, também de uma forma intensa. Exato. É isso? E além de ser intenso esse fluxo, que são vários tipos de fluxo, inclusive informacionais, porque as redes estão aí. E não são só redes de transporte, não é mais só rede elétrica, Exatamente. Rede de sociais, agora é rede de computadores. Muito bem. Redes informacionais. Que são chamados de fluxos imateriais, né? Isso. São fluxos tecnológicos que está no Exatamente. ar. Está no ar. O sinal está passando agora aqui por onde a gente está. Pessoas têm celular e se comunicam a todo momento, não é isso? Então, é uma rede de conexão e um fluxo, além de intenso, extremamente complexo. Exato, galera. É isso, Rogério? Muito bem. Beleza, então vamos lá no quadro. De olho na tela, mais informações sobre a questão aí da urbanização. E a gente começa falando sobre um problema causado aí nas grandes cidades, principalmente por conta aí desse grande crescimento populacional de forma acelerada. Quando eu falo desse grande crescimento de forma acelerada, principalmente quando a gente fala do processo de industrialização e de urbanização desses países, professor Jorge. Então, a macrocefalia urbana é um problema frequente aí nas grandes metrópoles do mundo. Então, toda vez que você ouvir falar de macrocefalia, lá no vestibular, além de macrocefalia, pode vir como macrocefalismo urbano. Representa o quê? O crescimento desordenado das cidades. Crescimento desordenado das cidades é macrocefalia urbana. Vamos aqui trazer mais um exemplo aqui para eles. Falando de Brasil, já até falei em aulas anteriores aí esse ano para vocês. O processo de urbanização do Brasil, ele é considerado um processo tardio, porque demorou muito para iniciar esse processo de industrialização e urbanização. Perfeito. Se comparado com as nações desenvolvidas. Por exemplo, Inglaterra, século XVIII. Brasil, metade do século XX. Porém, 1940, mais de 60% da população do Brasil ela ainda morava no campo. Então, a partir de 1950, com esse processo de industrialização mais intenso no Brasil, aconteceu o quê? Um grande crescimento das cidades no Brasil, formação das metrópoles, por conta desse deslocamento do campo para a cidade. Então, foi um crescimento, uma urbanização que a gente pode falar não planejada, desordenada. Então, esse crescimento desordenado das grandes metrópoles brasileiras acabou contribuindo para gerar vários problemas de ordem social, de ordem econômica daquele determinado local e também de questões ambientais. Como, por exemplo, quando a gente fala de ordem social, professor Jorge, a gente fala desemprego, problema de moradia, questão ambiental e da própria saúde, ausência de saneamento. Então, tudo isso foi muito veloz. E esse crescimento veloz, desordenado, é o que chamamos de macrocefalia urbana. E sabemos que o aluno já sabe que eu vou falar, né? Mas assim, está todo esse conceito, essas causas e consequências do que você acabou de falar, está subentendido que a gente está falando do processo de industrialização do Brasil. Exatamente. É isso? A indústria, ela é um polo de atração. Exatamente. As pessoas vão em busca de emprego. Então, o Brasil passou por esse processo de industrialização, década de 50, 60,
Então foi uma coisa muito intensa de um fluxo de pessoas indo para as cidades. E aí gerou todo esse problema de ordem, como você falou, não tinha estrutura. Não tinha estrutura de rede elétrica, Nada não disso. tinha estrutura de água e esgoto, não tinha estrutura de saúde, postos de saúde, hospitais, não tinha estrutura de escolas para todo mundo. Exatamente. Então é um efeito dominó, Rogério. Então se torna uma cadeia muito grande, de um efeito dominó muito intenso de fatores que vão contribuir para essa macrocefalia acontecer. Exatamente. Aí as cidades foram crescendo, como por exemplo, a gente pega ali o Sudeste, aí várias casas, residências foram construídas em áreas, vamos colocar, indevidas, como áreas de morros, áreas de declividade, que quando tem a chuva gera o quê? O desmoronamento, deslizamento de terras. Então, tudo isso aí reflete esse processo de urbanização acelerada do Brasil, principalmente aí a partir da metade do século XX. Aí você falou que vai ter desmoronamento, né? Exato. Mas aí o aluno tem que entender por que aquela pessoa foi morar lá, né? Exatamente. Falta da condição financeira, né? Falta da condição financeira, um problema social, né? Social. Dentro daquele determinado país, dentro daquela determinada cidade, tudo isso reflete aí em macrocefalia urbana, né, Sr. Jorge? Quanto mais a cidade cresce, mais as bordas da cidade, as regiões ali mais marginais, vão ficando favelizadas. Exato. É isso? E aí, quando vai crescendo, aí vai se expandindo, vai indo para mais longe. Muito bem. É isso? Exatamente, galera. Guarde bem essa informação aí sobre macrocefalia. Vamos lá. Mais informações aí para vocês sobre a questão da urbanização, né, professor Jorge? Vamos avançar. Então tá aí, ó. Para o aluno guardar de vez o conceito de macrocefalia e os problemas aí gerados. Violência urbana, olha só. Temos a questão do desemprego, a segregação social. O professor Jorge falou, né, que nem todos conseguem morar nas áreas nobres. E aí surgiram que áreas periféricas, favelas, periferias, né, professor Jorge? É isso aí. Então, olha só. Uma coisa puxa a outra, né, Rogério? Exatamente. Olha só, a macrocefalia urbana, ela é esses fenômenos geográficos, sociológicos que ocorrem dentro de um espaço geográfico. Exato. Olha só como é o efeito dominó. Uma pessoa desempregada, não tem dinheiro para pagar aluguel no centro, vai para as regiões mais distantes, periféricas. As regiões periféricas já, por si só, já é uma segregação social. Com porque certeza. lá não está a burguesia nem as pessoas com mais recursos financeiros. Obviamente, se estão desempregados, estão na periferia, têm menos estruturas, né, infraestrutura urbana, pessoas com pouco dinheiro estão mais perto da violência, da marginalidade. Não é isso? Que vai gerar a questão da violência urbana. Ou seja, uma coisa puxando a outra, né? Com certeza. Essa ocupação nas áreas aí periferia, que representa uma segregação, né? A gente vai conseguir ver a questão também da violência. Aí, às vezes, aquele determinado bairro não tem uma iluminação adequada. Às vezes, uma parada de ônibus é bem distante das residências. E tudo isso vai gerando o quê? Assalto, né? Tudo isso contribui aí para esse crescimento desordenado também, né, professor Jorge? É isso aí. Rogério, e tem uma música, Ah, Belchior. fale aí. Já ouviu amor. falar em Belchior? Já ouvi falar. Então, ele tem uma música chamada Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Ele diz assim, ó: era um cidadão comum, como esses que se vê na rua, falava dia a dia show de mulher nua, vivia o dia e não o sol, a noite não a lua. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Eita, cantou demais essa música, que Não lembra é? da letra, hein? Então, é porque é uma música interessante. Essa música tem uma raiz social, Reflexiva, uma né? reflexão social. É. Ele está falando de um cidadão comum que pensa em vencer na vida. Então, agora, saindo dessa questão sociológica, ele está falando de uma forma subentendida de toda essa situação da macrocefalia urbana. Muito bem. Não é isso? Então fica a Exatamente. dica para o aluno.
ouvir essa música. Fala aí novamente, professor Jorge, o nome. Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Anota aí, galera. Cultura musical também na nossa geografia, não é não, Rogério? É isso aí, Fechou? meu brother. Fechou. Então, vamos lá, vamos continuando. Olha só. Então, a macrocefalia é um processo de crescimento urbano, sem estrutura, tudo que falamos já, devido ao aumento do número de habitantes nas cidades, causado pela migração. As comunidades que a gente vai encontrar nessas regiões de macrocefalia, moradias precárias, como a favelização, são acompanhados pela ausência de infraestrutura, né? Exatamente. Essa infraestrutura aí, Rogério, seria o quê? Escola, falta de escola, né? Saneamento básico, esgoto, né? Esgoto, tudo isso. Aí o esgoto é a céu aberto, misturado com lixo, não tem coleta de lixo, né? Proliferação de doenças, né? Uma coisa puxa a outra, Exatamente. Né? Então a doença já vai surgir por causa da ausência da infraestrutura. Muito bem. E aí, para o crescimento de qualquer cidade, se faz necessária a expansão de todo o serviço público, como a distribuição da água, rede de esgoto, energia elétrica. Essa seria o ideal, mas nem sempre é assim, né, professor Jorge? É isso aí. Principalmente por conta desse processo pavimentação intenso de urbanização. Por exemplo, a gente tem Porto Velho ainda que tem várias áreas que não receberam a pavimentação, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Temos aqui em Belém uma área, né, periférica da Baixada da Estrada Nova Jurunas, no Pará. Aí tudo isso que o professor Jorge estava falando, olha aí, ó. Moradia mais simples, né, professor Jorge? A questão do saneamento básico, né? Esgoto a céu aberto. E aí, às vezes, prolifera a cólera, dengue, malária. Então, uma coisa puxa a outra, né? Doença de pele, exatamente. Desinteria. Muito bem. E isso aí, Rogério, Baixada da Estrada Nova de Jurunas, Belém, parece aqui pode ser qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Da Amazônia, né? Exatamente. Principalmente temos isso aí em muitos lugares do Brasil, normal. Isso é uma paisagem que faz parte dessa característica do subdesenvolvimento. Muito bem. Vamos lá. Então, é mais comum nos grandes centros urbanos de países subdesenvolvidos. Falou tudo, o professor Jorge está na ponta da língua. Ó. Ou em desenvolvimento como o Brasil, que é um país emergente, né? Mas aí a gente observa no Brasil, porque nem todas as áreas do Brasil têm o mesmo padrão de vida, têm a mesma estrutura econômica, né, professor Jorge? Então, a gente acaba encontrando aí essa questão aí de desenvolvimento maior de uma área e outra com menor desenvolvimento. E aí, falando sobre a questão da violência, então nós temos aqui uns gráficos que representam aqui o aumento, morte violenta aumenta em ano de pandemia, né? Um gráfico estatístico aqui da fonte G1, que fala sobre a questão de mortes violentas no Brasil, 2007 até 2020. Então, houve o aumento, né, professor Jorge? Quando a gente observa aí, comparando com 2019 e 2020 no ano de pandemia. E o aumento de mortes violentas no Brasil. Então, em 14 estados, o número de assassinatos foi maior em 2020. E aí nós temos aquela legenda do mapa. Tiveram queda e tiveram alta. Essas cores mais claras que a gente consegue observar aqui, azul, lilás, foram os estados que tiveram quedas. E no gráfico, essas áreas aí em vermelho, rosa, a gente consegue observar as áreas de maior tensão dentro do Brasil, de acordo com a pesquisa realizada aí neste infográfico pelo G1. Inclusive, Rondônia está no meio, né? Exatamente. Então, a gente consegue observar. Então, ó, no caso aqui, ele coloca no Ceará um aumento de 81%, né, professor Jorge? Muito alto, né, Rogério? Um absurdo, né? Um absurdo. E no Pará, houve queda, menos de 19%, e o Brasil teve um aumento de 5% nas mortes violentas aí, se comparar 2019 e 2020. Beleza? Beleza. É um gráfico bem interessante, com os dados estatísticos de pesquisa, levantamentos, para você interpretar depois com mais riqueza de detalhes. Vamos lá. Mobilidade urbana, professor Jorge. Mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população num espaço geográfico das cidades. Então, as condições de deslocamento, né? Essa condição está relacionado à infraestrutura, de um modo geral,
para ter esse fluxo de pessoas. Exato. Não é isso? Não só de pessoas, mas também de mercadorias. Muito Não é bem. isso? Então, será se as cidades estão adequadamente asfaltadas, né, pavimentadas? Será se tem uma boa logística dessas ruas para fazer o fluxo dessas cidades, dos carros fluírem de uma forma adequada? Tem a faixa de pedestre, tem a ciclovia, né? Então, isso é uma realidade que ainda é muito distante daquilo que realmente deveria ser um padrão. Tem os lugares para acessibilidade das pessoas com mobilidade, né? Exato. Com dificuldade da sua mobilidade, cadeirantes, né? Pessoas que usam muleta. Então, tudo isso faz parte desse conjunto que chamamos de mobilidade urbana. Essas condições que tem que ter uma cidade para o deslocamento das pessoas dentro da cidade. Muito bem. Cidades. Bem, o termo mobilidade geralmente é empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres. Tudo aquilo que você explicou, né, professor Jorge? Porque tem, às vezes, as pessoas pensam de repente que é só veículo. Não, vai muito além, né? Vai. As pessoas, é pedestre, é bike, é toda essa organização. Mobilidade também refere-se à acessibilidade, como você falou, né, professor Jorge? Tudo isso. Exatamente. Inclusive, a nível de Brasil, isso foi amplamente discutido há uns 3 anos atrás, lá no Congresso Nacional, sobre a questão da mobilidade, acessibilidade das pessoas cadeirantes dentro dos centros urbanos das cidades. Inclusive, virou lei, né? Os lugares agora tem que ter a rampa para acesso de cadeirante, não é isso? Tem que ter a sinalização na calçada para as pessoas que têm problemas visuais. Exatamente. Não é né? isso? Pois é, então é uma evolução. Ganho, é uma né? evolução que vem com o tempo. Com certeza. A maior parte das grandes cidades vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. Então, olha só, muita gente nas ruas dos grandes centros urbanos e muitos carros nas ruas também. Olha só que interessante é esse fluxo intenso, tanto de pessoas como de carro. Rogério, olha aí, professor estamos Jorge. em Porto Velho. Ah, Aqui nós temos problema de congestionamento urbano. é suave, né? Se comparado com os grandes Se centros, comparado, né? é suave ainda. Tem alguns momentos que a gente fica um pouco estressado, na hora de Fica. pico, mas nem se compara, por exemplo, vamos colocar aqui uma metrópole regional, Manaus, Belém, Nossa Senhora. nem se compara, né? Nem se compara. Manaus, o carro andar 40 por hora, o outro já está buzinando, bi, 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 corre, sai da minha frente. Desse preço. né? É desse preço, porque a qualidade de vida das pessoas mudou, o tempo das pessoas mentalmente também mudou, de como vê o tempo nas Verdade. cidades, cara, é interessante. Quando você vai, por exemplo, para uma zona rural, para um sítio, o tempo também muda. Muda. Tua mente desacelera. É interessante, né, Rogério? Com certeza. Então, galera, é disso que a gente está falando, de fluxo de pessoas, de veículos, acessibilidade, que é o conjunto disso tudo vai ser a mobilidade dos grandes centros urbanos das cidades. Não é isso, Muito Rogério? bem, exatamente. Fechou? Fechou, vamos lá para o quadro? Bora! Mais informações para vocês aí sobre a mobilidade. Trata-se de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera poluição. Ó, já está, agora sim. Outro tema, né? Questão ambiental. O aumento de problemas de ilhas de calor, Rogério. Olha só. Exatamente, que são as ilhas de calor, a gente consegue observar, principalmente nas áreas que tem uma grande concentração de automóveis, motos, indústria, que estão liberando constantemente aí poluentes para a atmosfera, e aí a gente compara, como o senhor Jorge falou há pouco, uma área rural e uma área urbana industrial. Então, o que vai ser as ilhas de calor? A gente vai encontrar essa temperatura mais elevada, onde a gente tem indústria, a questão dos automóveis, né, na queima dos combustíveis. Isso não só em comparando aí com a área rural e urbana, mas também, professor Jorge, falando de ilha de calor, se a gente pega uma cidade como São Paulo, uma área industrial de São Paulo e um bairro mais distante dessa área industrial. Certamente nessa área industrial, onde tem
vamos colocar indústria, circulação de veículos, a temperatura próxima à indústria será maior do que essa cidade que está mais afastada, onde tem árvore, onde, muitas das vezes ainda onde tem um rio. Esse processo aí de diferença de temperatura é chamado de ilha de calor. Perfeito. E também é uma preocupação quando a gente fala de mobilidade urbana, a questão da poluição. O professor Jorge falou a questão da mobilidade, né, que a gente encontra o trânsito se tornou uma das maiores dores de cabeça para a população, consequências, prejuízos, estresse, acidente e poluição. E essa poluição acaba por ser um efeito dominó que vai cair lá na nossa saúde. Problemas respiratórios, problemas pulmonares. Exatamente. É isso? Pessoas estressadas vão bater lá no hospital, tomar soro para se aquietar um pouco. É isso? Com certeza. Infelizmente acontece até os acidentes, e muitos, né? Exatamente. Então, e qual é a ideia? De pensar em mobilidade urbana com transporte consciente, né, professor Jorge? Uhum. Olha só, a gente tem aqui, ó, ONG compara o impacto no meio ambiente do deslocamento de uma pessoa por ano em diferentes meios de transporte. E olha só, em diferentes meios de transporte, uma pessoa. Então, se a pessoa está de carro, ela vai liberar aí, ó, 1,63 toneladas de CO2, que é o dióxido de carbono. Então, para poder amenizar essa situação, a gente sabe que a vegetação ela consegue absorver esses poluentes. E a gente sabe que esses grandes centros, às vezes, nem tem mais vegetação, né, professor Jorge? Tudo pavimentado. Uhum. Então, precisaria aí, ó, de várias árvores para poder fazer a compensação necessária para absorver esse poluente da atmosfera. Então, olha só, quando a gente tem aí um ônibus que consegue levar muito mais pessoas e vai emitir o quê? Uma quantidade menor de CO2. Então, aí é uma sugestiva, né, em questão de transporte. Melhor valorizar a questão do transporte coletivo, principalmente nos países, nas cidades que tem uma boa estrutura de transporte, né, público, né? Rogério, vou te contar um segredo. Conte. Não vou contar para ninguém, não. Só para você. Vai lá, segredo. Não quero nem que o diretor ouça, o diretor do estúdio. Vamos lá, então. É o seguinte, eu tenho um carro, né? Mas eu prefiro vir de moto. Prefiro vir de moto para o meu trabalho. É o mais rápido, com cuidado, né? Exatamente. A gente sabe que a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né? Exatamente. Mas eu estou poluindo menos, estou chegando mais rápido no meu trabalho, não é isso? Estou deixando de poluir o meio ambiente, não é isso? E ainda estou fazendo bem para o meu bolso, não é isso? Porque estou gastando menos. Exatamente. Porque o carro gasta mais, né? Com certeza. É isso? É uma boa... Então... É uma sugestão excelente. Sugestão, Só não venho de bicicleta porque é longe pra caramba, né? Tá certo. Não viria de bicicleta. Beleza, vamos lá? Mais informações? Então, olha, tem a bicicleta que, olha, zero CO2 na atmosfera e a pernada também zero. Então, como mobilidade urbana, a sugestão é o quê? A valorização do transporte coletivo, né? Porque vai emitir... O ideal. O ideal, principalmente nas áreas, cidades mais estruturadas. Aí, Rogério, volta lá só para fazer uma pequena observação. Aí você disse que o ideal, né? Mas o problema é que também o transporte coletivo que disponibiliza para a gente também não é o ideal. Exatamente. É isso, aí as pessoas acabam por optar por ter um carro próprio. Muito bem. É isso? Boa observação. Imagina, você pega, perder o ônibus, depois só de 1 hora, meu amigo, vai passar outro. Difícil, hein? É difícil aí. Com certeza. Vamos lá. O problema se agravou nas últimas décadas. Concentração de pessoas na cidade, que falamos para vocês por conta da urbanização, industrialização, a falta do planejamento urbano, aos incentivos à indústria automotora e ao maior poder de consumo das famílias. Então, as famílias hoje, elas acabaram, tipo assim, tendo acesso mais na compra de automóveis. E nós temos o quê? Mais automóveis nas cidades, liberando aí constantemente dióxido de carbono para a atmosfera, que contribui para aumentar a questão do aquecimento global. Olha só, frota por tipo de veículo do Brasil, só para a gente poder ter uma ideia, né, professor Jorge? Aí, ó. Vai lá, professor Jorge. Só para automóveis, 81% no Brasil são automóveis. Comerciais leves, 12%.
Caminhões, quase 5%. Ônibus, só 0,98%. Muita diferença, né? Muita diferença. Então, olha só. Quando a gente analisa ônibus e os automóveis. Olha só, professor. Isso. Olha só, então, olha só. Você tem, a maioria são carros, chamado carro de passeio, né? Exatamente. Olha só, as caminhonetes e furgões e vans, ó, só é 12%. Então, ainda é um número pequeno. Com certeza. É isso? Então, a pessoa vê só a sua particularidade, né? Aí seu conforto, né? E acaba comprando um carro que o carro de passeio, ele é mais em conta, é mais barato, né? Isso mesmo. Beleza? Vamos lá. Ó, frota versus população aí, né? Olha, quando a gente observa aí a população, a gente tem... Vamos pegar a mais atual, Belo Horizonte. Olha aí, professor Jorge. 2.501.000, né, habitantes, a frota geral, ó, 2.044.000. É carro demais, né, professor Jorge? Isso aí. Praticamente cada pessoa tem um carro ali né, em Belo Horizonte, né? Vamos pegar, por exemplo, Belém. Olha a população de Belém, professor Jorge, 2018. 1.485.000. Olha a frota geral de carros, quando a gente observa aí, ó. Observa a frota geral. A frota geral, calma aqui, ó. Aqui é a frota geral. Carros, né? Habitante por carro, frota geral. De carros em Belo Horizonte, ó, a gente tem 1.414.000. Já em Belém, aproximadamente 229.000. Então, assim, também muita gente com carro, né, professor Jorge? Então, habitante por carro em Belém dá uma média de 6,46. Porto Velho, professor Jorge. Olha só. A população de Porto Velho, mais ou menos, né? Hoje está em torno de... vamos colocar 2010, que está bem parecida, né, professor Jorge? 500, meio milhão de pessoas. Não é isso? Ó, temos 274.000 veículos, né? Exatamente. Dos quais 112.000 são carros. Muito bem. Então, tem muito carro. Mas a frota maior mesmo é moto aqui. É verdade. Porto Velho, né? Muito Porto bem. Velho, Ariquemes. Então, habitante por carro em Porto Velho dá 4,63 e habitante por frota geral 1,89. Vamos lá. Então, tudo isso aí que a gente consegue observar nos grandes centros, consequência engarrafamento, congestionamento, né, professor Jorge? E isso acaba sendo um problema também, porque os grandes centros sofrem até com assalto por conta desse trânsito lento. Uma grande quantidade nos horários de pico acaba contribuindo para ter constantemente assaltos. Sério, aqui em Porto Velho a gente tem esse tipo de cena aqui em Porto Velho? É muito difícil. A gente às vezes observa assim um aqui pouco, mas Jorge Teixeira, é verdade. Isso, Jorge Teixeira, ali, se tiver um drone ali de cima, dá de ver. Que a gente já está chegando assim, nesse nível. É verdade. Mais na hora do rush, não é isso? Muito bem. Na hora de meio-dia, na hora de 18 horas, o pessoal está saindo do trabalho, chegando em casa e realmente indo para a faculdade, não é isso? Então, se torna um fluxo mais intenso ali das principais ruas aqui de Porto Velho. Mas não chega a ser que nem um grande centro urbano de ficar horas parado no trânsito, né? Fluindo bem devagarzinho, né, Rogério? Exatamente. Um lugar realmente que é estressante ficar assim Com no trânsito, certeza. Né? E isso é porque é rápido, imagine, né? Então, as possíveis soluções para resolver esse problema aí da mobilidade. Construção de infraestruturas voltada para carros, como avenidas, pontes, viaduto. Maior investimento em transporte coletivo, que falamos lá naquela representação do infográfico. Na expansão da malha de metrô, viária, construção de corredores de ônibus dentro das cidades. Também incentiva a utilização de bicicletas e construção de ciclovias, porque não adianta ter bicicleta e essa bicicleta está andando no meio de um monte de carro, né? Às 18 e 7 horas da manhã. É problema, né? Sem ciclovia. Aí já não vai ter a questão aí da segurança, né? Do ciclista. Quarta. Adoção dos chamados rodízios, o que já é empregado em várias cidades, como São Paulo. Só que aí, Rogério, o rodízio, o pessoal sempre busca uma forma de burlar, né? Tipo assim, porque o rodízio ele vem para, tipo assim, ó, seu carro, hoje é só carro ímpar, amanhã é só carro par, isso, final par, né? Aí a pessoa, então eu vou comprar outro, vou ter os dois, que eu vou andar todo dia de novo. Aí que adiantou. Vai piorar, porque vai ter mais veículo ainda, mano. Exatamente. Né? Então, não foi muito
sugestivo fazer isso aqui. Em alguns lugares dá certo, outros não, né? Exato. Outra ideia é a adoção dos pedágios urbanos, o que faria com que as pessoas utilizassem, em tese, menos veículos para o deslocamento. Não, isso aqui vai privilegiar pessoas que têm mais dinheiro, né? Exatamente. É isso? Diversificação dos meios de transporte. Beleza. Ter na cidade, além do ônibus, o metrô, quem tiver, a questão do trem, do transporte de vans também seria bem interessante para poder diversificar e melhorar, né, a questão tanto na mobilidade urbana quanto também a questão ambiental. E a mobilidade fica, digamos assim, fica mais democrático, né? A pessoa, por exemplo, não fica só à mercê de um ônibus que demora 1 hora. Ele pode passar uma van lá que ele mais pode, equilibrada, né? Muito bem. Então, ó, o importante saber outra questão que que precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento, que vem aumentando não só pelos excessivos congestionamentos, mas também pelo crescimento desordenado da cidade. Foi o que falamos, né? Foi crescendo sem estrutura, sem avenidas adequadas, e aí acaba pegando uma única rota, às vezes não tem saída, como por exemplo Porto Velho, Zona Leste, várias ruas, várias saídas. Zona Sul, ou é pela João Paulo, Campos Sales, ou pela Jatuarana, né? Pelo viaduto. Então, aqui em Porto Velho, um exemplo. Então, a gente tem esse problema quando a cidade cresce de uma forma sem planejamento. Outro conceito da urbanização é gentrificação. O que é gentrificação? É o processo de modificação do espaço urbano, em que as áreas periféricas elas passam por mudanças, são remodeladas, transformadas em espaços nobres ou comerciais. Por exemplo, eu tinha uma área como aqui Porto Velho do Cainágua. De repente vem uma empresa imobiliária, compra aquela parte da orla ali do Cainágua, onde tem aqueles comércios, né, tradicionais, e de repente cria ali um condomínio nobre. Certamente a partir da melhoria daquela área, tanto da estrutura das casas, quanto também em relação à estrutura de ruas, iluminação, vai aumentar ou diminuir o preço, professor Jorge, daquela área? Aumentar, né? Aumentar. Então, todo esse processo é que a gente vai chamar de gentrificação. Vamos lá, mais informações sobre gentrificação, de onde surgiu, ó, vem de gentry, que é uma expressão inglesa que vai designar o quê? Pessoas ricas ligadas à nobreza. O termo surgiu nos anos 60, Londres, como eu falei há pouco para vocês, quando vários gentries migraram para um bairro que até então abrigava uma classe trabalhadora. O quê? Uma população mais simples, né, professor Jorge? Uhum. E aí o que acontece? Esse movimento disparou, de repente, porque aquela área foi melhorada e aquela galera, vamos colocar, de menor poder aquisitivo, foi expulsa daquela área e os antigos moradores para acomodar confortavelmente os novos donos do pedaço que haviam comprado aqueles apartamentos. Então é isso. Então a valorização da área. Então aquela população tradicional daquele local é retirada, de menor poder aquisitivo. Vem uma classe nobre que compra aquela nova área, é gentrificação. Beleza. Um exemplo, né? A gentrificação, por sua vez, se apoia nesse mesmo discurso de obras que beneficiam a todos. Mas é só aluguel, tá, pessoal? Mas não motivada pelo interesse público, e sim pelo interesse privado, ou seja, de pessoas, de instituições, é isso? Relacionado com especulação imobiliária, ou seja, ele quer com o tempo, ele especula aquele espaço geográfico para ganhar grana. Às vezes não tem nenhum valor, né, Jorge? Não tem nenhum valor. E aí, de repente, o cara vê, né, professor Jorge, e melhora, como a gente vê na segunda imagem aqui, ó, e aquela área passa a ser super valorizada. Exatamente. E aí, para finalizar a questão da poluição urbana, né, professor Jorge? Que esse assunto aqui já está bem batido, o aluno já sabe que temos o problema da poluição urbana. A nível mundial, né? A nível mundial, o lixo urbano, que é um dos maiores problemas ambientais do mundo moderno, Rogério. Muito bem, principalmente nos centros de menor desenvolvimento, né, professor? É isso aí. Rogério, e outra, diz aí alguns estudiosos que vai ser um grande profissional do futuro essas pessoas que vão saber fazer de forma adequada o manejo, né? O manejo desse lixo para transformá-lo novamente em coisas úteis. Muito bem, a reutilização, né? Isso. As consequências da questão dos problemas urbanos, aí, ó, do lixo, ó,
disseminação de insetos, e aí acaba gerando doença como dengue, Leptospirose. exatamente. E aí a gente tem aí a decomposição de matéria que gera o que? O odor, libera também o chorume para o lençol freático quando aquele material passa pelo processo de decomposição. E aí polui a água que Polui que a é água. potável. Né? Exatamente, os córregos, né, os rios. E aí, ó, como você falou, né, contamina o solo com produtos tóxicos, assoreamento de mananciais e enchentes. Exatamente. Armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, ou seja, por exemplo, o plástico, né? Milhões e milhões de anos, né? O pneu. Exatamente. É um absurdo. Muito bem. Deslizamento de encostas, aqui já está mais relacionado à ocupação, né, irregular. Muito bem. E, obviamente, modifica a paisagem. E aí as possíveis soluções para a gente poder finalizar: aterros sanitários, compostagem, a consciência de cada um, tratamentos especiais dos resíduos, coleta seletiva, incineração de lixo, biogás, que é aproveitamento da biomassa, que libera o metano para a geração de energia, e a reciclagem. Beleza, galera? Fechou, professor Jorge? Ufa, muito assunto, né, Rogério? Muito assunto, muito mas assunto. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza? Então, já já a gente volta para fazer a revisão. Valeu, tchau! Tchau!